Então, fala meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio de História. Estamos de volta nos nossos conteúdos online. Hoje vou dar aula para o sexto ano, correspondente ao capítulo 3, parte 2. Crescente Fértil, Egito Antigo. Antes de iniciar a aula, quero dar uma dica para você, para deixar o seu caderno aberto, deixar seu livro didático também aberto, correspondente ao capítulo 3, e acompanhar a aula e fazer essa conexão do conhecimento. Inicialmente, vamos analisar os aspectos políticos e culturais do Egito. Vamos lá. Primeiramente, o Egito que conhecemos em filmes e séries era dividido em dois. Existia dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Como vocês podem ver na imagem, o Baixo Egito é representado com uma pessoa com a coroa vermelha e o líder do Alto Egito usava uma coroa branca. E posteriormente, quando foi feita a unificação do Egito, que tudo indica que essa unificação ocorreu através de violência, da imposição da força, ocorreu que o primeiro líder foi considerado o primeiro faraó. E a gente vai analisar mais à frente que o faraó era considerado um deus vivo. Então, ao lado, podemos ver que, ao juntar os dois reinos, ao unificar o Egito, o líder ele usa agora as duas coroas em uma, unificada, certo? Então, nós vemos que o líder, o primeiro faraó, ele usava uma coroa branca e a vermelha representando a união dos dois Egitos. Vamos lá analisar esse primeiro faraó. Ele é conhecido com o nome de Menés. Aqui ao lado nós vemos uma escultura em pedra do que seria a face de Menés e do lado a paleta de Narmer, onde o próprio faraó está punindo a pessoa, batendo nela e como uma punição. Então, esse é considerado o primeiro faraó, de vários e vários que vamos estudar pela frente. Vamos lá. Dentre os aspectos geográficos, vamos analisar o seguinte. O Egito ele era composto de 3 estações. O que isso quer dizer? Quer dizer que, diferente de nós que temos 4 estações, as estações do ano dos egípcios era voltada para a necessidade da agricultura deles. Então, nós vemos que tinha o período de cheia, que correspondia de 3 a 4 meses, que é a primeira imagem, a imagem mais alta, que é quando o rio Nilo ele enchia, de fato, e suas inundações, após ela baixar, ela deixava um aspecto, uma terra muito rica em matéria orgânica, chamada de humus. Nessa terra, eles plantavam vários e vários pés de trigo e passavam a segunda estação, que seria o plantio. Após o trigo florescer, chegamos à nossa terceira estação, que seria a estação da colheita, que seria mais ou menos de 2 a 3 meses, e depois reiniciaria o ano, voltando uma nova cheia, um novo plantio e a nova colheita. Agora vamos analisar um pouco do aspecto da religião egípcia. Quero que você preste atenção no seguinte aspecto. Primeiro de tudo, o faraó era considerado um deus, e os egípcios acreditavam em um mundo após a morte, o que seria o mundo dos mortos, que só as pessoas que passassem por um julgamento alcançaria esse mundo. Vamos analisar o seguinte. Primeiro de tudo, as pirâmides eram construções para abrigar o corpo do faraó. Então, ela seria como se fosse a tumba do faraó. Então, toda a pirâmide existe um faraó que foi enterrado lá. E uma curiosidade é que, como eles acreditavam que eles teriam uma vida após a morte, quando o faraó morria, era colocado na sua tumba várias peças de ouro, metais preciosos, joias, até outras pessoas, esposa, trabalhadores que eram junto deles, gostariam de se enterrar com ele também, acreditando que na outra vida estariam todos juntos. Aqui, como vocês podem ver, uma pirâmide, ela é feita, gente, através do carregamento de pedras, que era feito acima de tudo pelas cheias do rio Nilo, blocos de pedra maciço, que eram empilhados e com o seu conhecimento de matemática e geometria, eles conseguiam construir pirâmides perfeitas que estão em pé até hoje. E aqui ao lado vocês podem ver a estrutura que tinha todo
uma arquitetura por dentro, tinha compartimento, a Câmara do Rei, o vestíbulo, entrada, Câmara da Rainha, Câmara Subterrânea, ou seja, era uma grande construção arquitetônica para a época. E agora vamos analisar o seguinte: e como é que eles acreditavam que essa alma alcançaria esse mundo dos mortos, onde tudo seria perfeito, teria caça, teria água em abundância? Vamos lá. Eles acreditavam que para chegar nesse mundo dos mortos era preciso passar por um julgamento. O nome do julgamento era o Tribunal de Osíris, que é considerado o deus dos mortos egípcios. E vamos lá. Se você analisar aqui ao lado, nós vemos sentado no seu trono Osíris, presidindo o julgamento. No cantinho de cá, nós vemos o deus Anubis, que ele tem uma cabeça de chacal, levando a alma do morto para ser pesado em uma balança. Nessa balança é o próprio Anubis que vai fazer a pesagem. E de um lado, eles iam colocar uma pena de uma deusa chamada Maat, que representa verdade e justiça. Do outro lado da balança, colocariam o coração do morto. Se a pena fosse mais pesada que o coração, se a verdade e justiça fosse mais pesada do que o coração da pessoa, ele seria absolvido e alcançaria esse mundo dos mortos. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, ocorreria o contrário. Esse deus que vocês estão vendo aí ajoelhado com cabeça de jacaré é o deus Amit. Ele, na verdade, devoraria o coração e essa pessoa não alcançaria esse mundo dos mortos. E ao lado de Amit, esse jacaré, do deus de cabeça de jacaré, tem o deus Tó, que ele é o escriba. Então, ele faz o registro. Se a pessoa passou, se não passou, ele registra no seu livro, certo? Então, vamos lá. Agora, jovem, eu quero que você atente para esses detalhes e agora vai a dica de atividades da semana. Primeiramente, você vai pegar o livro didático e fazer as páginas correspondentes a 36, 37, 39, 40 e 41. No caderno de atividades, as 5 páginas 15, 16, 17, 18 e 19, e vocês também vão fazer uma pesquisa. Como era feito o processo de mumificação? E aí, ficou curioso? Faz essa pesquisa e compartilha com seus amigos, com seus parentes e explica para eles como é que era feito esse processo, tá bem? Até a próxima semana. Um abraço, jovens. Fique com Deus.